Tema de hoje: por que Jesus precisou do Espírito Santo? Nos porquês que nós temos estudado aqui, por que Jesus orava tanto? Por que Jesus falou tanto de dinheiro? Por que Jesus se sacrificou por nós? E hoje, por que Jesus precisou do Espírito Santo? Olhando à luz da Bíblia, como Deus, Ele não precisava da presença do Espírito Santo. Ele, o Pai e o Espírito são um. E a gente tem estudado dentro destes porquês, inclusive para entender que a vida de Jesus, ela serve de exemplo, de incentivo, para que possamos aprender e viver melhor. Por que Jesus orava tanto? Simples, porque junto com o Pai, quanto mais próximo do Pai ele estivesse, mais ele receberia unção, mais poder, mais discernimento, mais conhecimento da vida das pessoas, mais força para viver aquilo que ele veio de proposto para viver, de se sacrificar por nós. Enfim, Jesus, aos olhos humanos, ele não precisava do Espírito Santo. Agora, por que ele recebeu o Espírito Santo? Imagino e creio que foi por minha causa e por sua causa. Que o Espírito Santo, ele capacita, o Espírito Santo, ele traz coragem, o Espírito Santo, ele traz sobre a vida da pessoa discernimento, o Espírito Santo testifica no coração daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, de que somos filhos de Deus, segundo a Bíblia. O Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo está disposto e pronto para nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas, desde que a gente se submeta a Ele, desde que nós o desejamos ou desejemos também. Mas na verdade hoje nas igrejas busca-se mais as coisas do que propriamente dito o Espírito Santo e se aproximar de Deus. É certo que a Bíblia ensina que a gente tem que apresentar ao Senhor as nossas petições. Mas hoje, nessa questão de buscar, de desejar, de pedir unção e poder do Espírito Santo sobre a vida, são poucos os que fazem isso. No Brasil, principalmente, os crentes aqui estão muito xoxos, os crentes muito devagar, por causa desse negócio do Espírito Santo, encher a vida. Existe muita confusão hoje em dia. As pessoas estão confusas em relação, eu tenho o Espírito Santo, será que eu tenho, será que eu não tenho? Só tem a pessoa, a presença do Espírito Santo na vida, quem fala em línguas estranhas, então como eu não falo em línguas estranhas, então acho que eu não tenho a presença do Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso sapatear, rodopiar, pular, grudar na parede, cair, e se não for assim, eu não tenho o Espírito Santo. E na verdade, por causa desta confusão que se faz em muitas igrejas, as pessoas às vezes têm até medo. Essa é a verdade, medo. E nós vimos, inclusive, eu citei aqui de manhã, os jovens aqui da nossa comunidade, alguns deles foram convidados, foram numa outra igreja, e chegando lá na igreja, durante o culto, houve aquela manifestação, do Espírito Santo, e teve uma hora lá que voou até a cadeira. Quer dizer, isso não é manifestação do Espírito Santo. Tem muita gente que inclusive confunde essa manifestação do Espírito Santo. Tem uns pregadores, eu já falei sobre isso aqui, mas tem uns pregadores que, para mostrar que é espiritual, que é cheio do Espírito, ele fecha os olhos, ele inventa umas línguas, ele dá aquelas profetadas, fala. Tem uns caras que está parado, de repente ele dá um estilique nele, ele, tipo, o Espírito Santo entrou na vida dele. Não é assim. Isso aí é espiritismo. A Bíblia nos mostra um outro tipo
de Espírito, que é santo, que é Deus, que vem habitar dentro dos nossos corações, e Ele vem habitar no coração daqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, quando nós somos batizados, quando nós temos uma vida cristã voltada ao Senhor, aí sim, essa pessoa, essa presença de Deus em nós, quer, pode, deseja nos capacitar. Resta saber se nós queremos. E eu volto ao que eu comecei dizendo. Tem muita gente que vem na igreja e não quer saber do Espírito Santo. Hoje em dia o cara pede, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um trabalho, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso de dinheiro, preciso de um emprego melhor, preciso casar, eu preciso. E a pessoa mesmo do Espírito Santo, que está em nós, que está em todos os cultos, que nós deveríamos nos cultos destinar um momento, que seja no louvor, que seja no final do culto, que seja no meio das canções, de dizer: Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, capacita a minha vida. E por quê? Porque ele é importante para nós, principalmente no século 21. O século 21, a igreja do século 21, uma igreja morna, para não dizer fria, uma igreja morna, uma igreja xoxa. É uma igreja onde as pessoas estão na igreja como espectadores. E o Espírito Santo pode nos capacitar. Por isso este tema. Por que que Jesus precisou do Espírito Santo? Tenho certeza absoluta, para mostrar para mim, para mostrar para você, homens, mulheres, de que realmente quando nós temos essa pessoa gloriosa, esse Deus habitando em nós, e quando nós temos comunhão com Ele, pode ter certeza que Ele vem, Ele enche, completa, Ele testifica, Ele traz algo novo para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E, meu irmão, eu arrisco dizer que tem crente que vai morrer, que vai chegar no céu e vai falar assim: poxa, eu não sabia que eu podia viver e ter isso, aquilo outro. Tem crente que acho que nunca vai conseguir nessa vida na terra receber mesmo essa unção, essa capacitação do Espírito Santo. Por isso o motivo da gente estudar sobre isso hoje. E eu espero que no final o Espírito Santo possa encher a tua vida, para você começar 2016 num novo tempo, numa nova unção em nome do Senhor Jesus. Amém? Bastante textos hoje, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no livro de Lucas, capítulo 3. Para a gente entender essa questão do Espírito Santo em nós, nós precisamos nos remeter para o passado e estudar como surgiu essa pessoa do Espírito Santo mais ativa na vida do ser humano. Depois de Jesus, ele passou a habitar em todos aqueles que creem que tem Jesus como Senhor. Vamos lá, Lucas capítulo 3, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir, versículo 21. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Pausa, deixa aberto aí. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Com 30 anos ele foi batizado. E ele foi batizado, eu gosto de ressaltar isso, não porque era pecador, mas como ele mesmo disse para João Batista, para se cumprir a justiça. Então Jesus foi batizado, logo após ele ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí a partir daquele momento, cheio do Espírito, Jesus começa o seu ministério. De que forma que Jesus começa o seu ministério? A primeira coisa que ele foi fazer depois que ele foi batizado: orar e jejuar.
Vá agora para Lucas capítulo 4, por favor. A partir do versículo 1 diz: Jesus cheio Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Versículo 3, o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6, ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7, então, se me adorares, tudo será teu. Versículo 8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Versículo 10, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 12, Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 13 e último, tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Meus irmãos, só quem está cheio do Espírito Santo, para enfrentar uma situação como essa e conseguir ser vitorioso. Porque Jesus foi tentado em 3 áreas importantes da vida. Primeiro, na hora da fome. Só quem está cheio do Espírito Santo, na hora da fome, quando ele é tentado, ele tem essa capacidade de dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Só quem está cheio do Espírito Santo, na hora que ele é tentado a ver o esplendor do poder e tudo, para olhar para tudo isso e dizer: olha, eu tenho que adorar só o meu Deus. Apesar de tudo isso, eu não quero nada disso, eu vou adorar a Deus. Por último, se o diabo ele questiona, né? Se você é filho de Deus, é fácil, é você saltar aqui de cima do templo para baixo, que os anjos vão vir e vão segurar. O que Jesus respondeu? Está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Nestas 3 questões que Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele saiu vitorioso. E por quê? Eu fiz questão de citar esse texto, porque no começo, Lucas 4:1, depois que Jesus tinha sido batizado, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o próprio texto diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, lá do rio onde tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito para o deserto, ou ao deserto. Lá ele foi orar e jejuar, e durante esses 40 dias, está aqui no texto, claro, ele foi tentado pelo diabo. De todos os jeitos, de todas as formas, o diabo queria tentá-lo, queria tirar o foco dele, queria fazer com que ele se afastasse da sua razão principal de ter vindo, e por isso, se ele tivesse conseguido fazer isso, pode ter certeza que nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele não conseguiu, porque Jesus foi até o fim. E por que Jesus foi até o fim? O próprio texto se explica, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Interessante nesse texto também que diz que Jesus, ele repetiu uma palavra que o diabo disse para ele. E o diabo disse para ele assim: está escrito. Ou seja, o diabo conhece a Bíblia. E Jesus respondeu: mas também está escrito. Por quê? 12 anos de idade,
Jesus já estava lá no templo, vasculhando o Velho Testamento, lendo, e estudando, e ministrando, e conversando com aqueles homens da lei. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem crente que diz assim, eu não consigo ler a Bíblia toda, porque tem umas partes da Bíblia que eu não consigo entender, então eu não acho interessante e importante ler a Bíblia inteira. Meus irmãos, às vezes você lê textos que, quando você lê com os olhos humanos, ele não te fala nada. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, tem textos que você lê, que ele mostra para você verdades maravilhosas, revelações gloriosas de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nesse tempo aqui, interessante, de Lucas 4, que ele foi tentado, essa mesma história, ela foi contada por João também. Eu queria ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler em João capítulo 1, por favor. A partir do versículo 19 de João 1. O texto diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Versículo 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. 21, perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. 22, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. 24, alguns fariseus que tinham sido enviados, 25, interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele, 27, é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. 28, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí vem a declaração, Jesus, o Cordeiro de Deus, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30, este é aquele a quem me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. 31, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. 32, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. 33, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, aleluia. Por último, 34, ele testificou dizendo, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando ele viu Jesus se aproximando no outro dia, depois daquele momento de batismo, e ele estava sendo questionado, ele fala assim, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo. Esse aqui, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias que ele usa, as correias das sandálias. Este é aquele que Isaías profetizou. Eu sou aquele que está preparando o caminho, mas este é aquele que Isaías profetizou. Eu batizo com água, mas este vai batizar com fogo, com o Espírito Santo a vida de vocês. E por que Jesus batiza com o Espírito Santo? Qual é a necessidade disso? Para as pessoas ficarem aí querendo mostrar que são mais espirituais, que falam em línguas, que não.
A própria Bíblia explica. Jesus falou sobre isso. Você está em João 1, vá para João 14 agora. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. O que Jesus ensinou sobre a ação do Espírito Santo. João 14, versículo 15 em diante. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Nesse texto, a gente aprende que o Espírito Santo estará para sempre em nós e conosco. Amém? Amém, igreja? Amém. 17, Jesus está falando do conselheiro e ele diz: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quem é cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus aqui, levante sua mão. Se a pessoa do teu lado levantou a mão, fala assim para ele assim: olha, o Espírito Santo habita na tua vida. Diga para ele assim: e este Espírito Santo quer te capacitar, te encher, te renovar. E por que Jesus falou isso? 18 explica: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou estar aqui com vocês em forma corpórea, mas o Espírito da verdade, o conselheiro, vai estar. Versículo 19: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Por quê? Porque eu vivo, vocês também viverão. 20: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 22, disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? 23, Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Versículo 24, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. 25, tudo isso que lhes tenho dito enquanto ainda, ou tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas. Guarde bem isso. O Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Vá agora, por favor, para João capítulo 16. Versículo 5, finalzinho do 14, o 15, Jesus está falando, não tenho tempo de ler aqui. 16, se você puder dar uma lida na sua casa, isso vai completar no teu coração. João 16, 5, Jesus disse: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? 6, por quê? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Versículo 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 12, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. 14, ele me glorificará. Por quê? Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 15, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 16, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Só até aí. Por que esse texto que nós lemos aqui? Como eu disse, ele se autoexplica. Mas alguns detalhes chamam a nossa atenção. Por que Jesus precisava do Espírito Santo? Como homem nessa terra, para mostrar, ser um exemplo para a gente. A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo. E quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio, aquilo completou a sua vida. Aí ele sai, ele passa um tempo jejuando, orando, ele é tentado, ele vence isso. E ele começa a ser questionado pelos discípulos que estavam o seguindo, porque até então os discípulos não estavam cheios do Espírito. Até então eles não tinham recebido esse Espírito Santo em suas vidas. Era preciso esperar um tempo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele passou ainda 40 dias nessa terra, e nesses 40 dias ele conversou com os seus discípulos, e uma das palavras, ou da palavra mais maravilhosa que ele disse para os seus discípulos, ele disse assim: aguardem em Jerusalém, aguardem porque vocês serão cheios do Espírito. E Jesus sabia que aqueles homens, humanamente falando, eram homens ignorantes, eram pescadores, eram homens que não tinham conhecimento, não tinham uma cultura muito grande. Talvez alguns não sabiam nem escrever o nome direito. Mas Jesus sabia que quando eles estivessem cheios do Espírito, mesmo não sabendo falar direito, mesmo não tendo uma eloquência, mesmo não sendo tão carismático, como alguns dos discípulos não foram, ainda assim, aonde eles estivessem, Deus ia usar a vida deles para transformar pessoas. Era preciso isso. Por isso que Jesus foi cheio, porque ele é o exemplo de Deus para nós. O texto nos explica, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele diz: aguardem, vocês vão ser cheios. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se submetam a Ele. O problema é que, como eu disse, levantei essa questão aqui do começo. Por que os crentes hoje não pedem esta unção do Espírito Santo na sua vida? Porque não é importante na cabeça de muito crente. Importante é ele vir para a igreja e pedir as coisas. Eu não posso pedir as coisas? Lógico que pode. Mas eu te aconselho a pedir mais unção do Espírito sobre a tua vida. Porque quanto mais unção do Espírito você tiver, mais coisa você vai ter, que Deus vai te dar mais capacidade. Se você olhar na história do Velho Testamento, você vai ver lá, que interessante, alguns homens, algumas mulheres, durante a história, eles foram cheios do Espírito. A palavra diz, por exemplo, que Sansão ele foi cheio do Espírito. Deus deu para ele, através do seu Espírito, uma força excomunal, uma força que numa batalha dele, ele pegou uma queixada de jumento, matou 1000 homens. A força que Deus deu para ele, como? Através do Espírito. A fé que Elias tinha, a coragem que Elias tinha, de chegar num lugar e desafiar um monte de gente que estava adorando outros deuses, de desafiar dizendo: escuta, clama para o seu Deus, porque se ele não responder, eu tenho certeza que o meu responde.
E esse Deus vai responder, e vocês vão saber hoje quem é Deus em Israel. E o povo ficou ali, os profetas de Baal, das 6 da manhã, 7 às 3 da tarde aproximadamente, clamando, e nada acontecia. Até que Elias vai lá e começa a orar, cheio do Espírito, e chove fogo do céu, e queima todo o holocausto, e lambe toda a água, e o povo vê aquilo, cai de joelhos e diz: só o Senhor é Deus. Só um homem cheio do Espírito para fazer isso, para ter coragem de fazer isso. Interessante que quando você fala de Elias, não tem como não falar de Eliseu. Porque Eliseu, quando ele viu essa manifestação do Espírito de Deus na sua vida, a Bíblia diz que ele ficava grudado. Ele falou assim: chefe, eu queria te fazer um pedido. Falou: pode fazer. Eu queria, se pudesse ter porção dobrada desse Espírito de Deus que está na sua vida. Elias falou: bom, se você ficar do meu lado aqui, se você ficar perto de mim, meu filho. E se você parar para pensar, é interessante, que eu acho que até para ir no banheiro, Eliseu pensava 2, 3 vezes. Porque vai que na hora que ele estava no banheiro, a carruagem aparecia e Elias ia embora. Até para ir no banheiro. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está na igreja, no meio do culto, Deus está para revelar uma palavra, mas ele está assim: eu acho que eu estou com vontade de fazer xixi, eu vou lá checar. Perdeu a benção. Tem muita gente nas igrejas assim. Não tem o mínimo sentido de estar na presença de Deus, não sabe o que é estar na presença de Deus, acha que está numa igreja, num culto. É uma pena, porque o Espírito Santo durante o culto, ele está ministrando, ele está trazendo de Deus para a tua vida, ele está revelando coisas maravilhosas para o teu coração, ele quer te capacitar, ele quer te encher, ele quer transformar, ele quer te renovar. Mas tem muita gente que não quer saber disso. Tem muita gente hoje que está parada. Eliseu não, Eliseu ficou do lado de Elias. E quando ele viu que a carruagem desceu e tal, que Elias subiu e foi, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Elias jogou a capa. E quando ele pegou a capa, a primeira coisa que ele falou: vou fazer um teste. E no teste que ele fez, ele viu que tinha poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus é tão maravilhoso, o poder de Deus que capacita. E Deus tem interesse em encher a minha vida e a tua vida, para a gente mostrar para as pessoas que tem um Deus poderoso, que a gente pode viver longe do pecado e perto de Deus. Por isso que nas igrejas hoje tem muita gente fraca, morrendo espiritualmente, dormindo, gente que não, me permita essa expressão, não cheira nem fede, gente que é inexpressível, gente fraca, gente que fica sofrendo, reclamando, chorando, debilitada. É isso que Deus quer para a sua igreja? Não, não. O que Deus quer para a sua igreja? Ele quer encher a sua igreja do seu Espírito, para que na hora da dificuldade você levante as mãos para os céus e diga assim: eu sei que o meu Redentor vive, Ele cuida da minha vida. Na hora do problema eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo. Na hora que você for tentado, você diz assim: eu tenho um Deus maior do que tudo isso. A hora que o diabo tentar te seduzir, você vai dizer: não, eu tenho um Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Na hora que você estiver no trabalho, alguém vai querer dar um chapéu em você, você sai um pouquinho, você ora, o Espírito Santo te revela: não faz esse negócio, que esse negócio não vai ser bom para você. Pô, mas é muito dinheiro envolvido. Não, mas você tem um Deus que cuida de você, Ele é dono da prata e do ouro. Tem muito crente hoje entrando em furada, tem muito crente hoje não sabe decidir, como eu falei quarta-feira passada aqui, tem gente que não sabe nem decidir, indecisa. Por quê? Porque falta essa capacitação do Espírito Santo. E o interessante, o paradoxo disso, é que o Espírito Santo habita na pessoa. Se ele é cristão, se ele tem Jesus, se ele foi batizado, o Espírito Santo habita nele. Só que ele guarda o Espírito Santo lá num compartimento, no fundo do coração dele, e só quando ele está mesmo na pior, na desgraça. Aí ele dobra os joelhos, começa a chorar, e tipo assim, o Espírito Santo é libertado e começa a agir no coração dele. Meu irmão, o Espírito Santo quer capacitar a gente todo dia, toda hora, todo tempo. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. Ele é o nosso guia, é Ele que nos capacita, é Ele que nos mostra, nos revela as coisas que Deus tem para nós, e Ele quer mostrar.
Isso é que é legal, Ele quer mostrar, Ele quer revelar, Ele quer trazer. Nós temos um guia que está com a gente todo o tempo. Nós temos um guia que, inclusive, na hora que a gente vai cair, pecar, Ele fala, cuidado, não faça isso, porque isso não é bom para você. Lembra-se que o seu mestre falou, se você obedecer os meus mandamentos, você será cheio do Espírito, o Senhor estará com você, guardará a tua vida, espere, não faça isso. Mas tem muito crente hoje que ele não ouve nem Deus falar, quanto mais o seu Espírito. Infelizmente, a Bíblia ensina, Paulo escreveu sobre isso, que o maior dom que o Espírito pode capacitar a vida do ser humano é o amor. Por que Jesus, cheio do Espírito, o que ele fazia cheio do Espírito Santo? Ele perdoava, ele amava, ele ajudava, ele se doava às pessoas. Ah, mas ele era Jesus, sim, e nós somos discípulos dele. Somos filhos segundo Jesus de Deus. Jesus é o primogênito, nós somos os outros filhos que fomos gerados. E se nós somos filhos, nós temos que ter esse DNA de Deus. O que Jesus disse? Porque hoje tem pregadores, né, que ele é cheio da unção. Ele fala, eu sou cheio da unção. Tem pregador que manda até praga. Sair da minha igreja você vai ver, vai se lascar lá fora. Porque eu sou homem de Deus, porque eu falo e acontece. E Jesus, cheio do Espírito, quando ele foi questionado acerca disso, ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O problema é que as pessoas não entendem isso. Os crentes do século 21, eles não buscam, não desejam. E por isso que tem tanta gente fazendo coisa errada hoje. Meus irmãos, a gente precisa acordar. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Eu falei sobre isso na oração de sexta. Citei ontem para os obreiros. Meus irmãos, mês passado, mês retrasado, um americano pregador, lá em Israel, numa pregação dele, 1.100 judeus se converteram ao cristianismo, receberam Jesus como Salvador. Uma outra informação que tem na internet, os judeus que moram na Europa, eles estão com medo de bombas e tal, e estão desejosos de voltar para a sua terra natal. E existem profecias bíblicas de que Deus reuniria o seu povo dos 4 cantos da terra, os judeus, para estarem lá. Isso aconteceria antes da volta de Jesus, ou seja, as coisas estão acontecendo. O que nós temos que fazer? Despertar. Porque o Espírito Santo quer usar a gente para falar de Jesus para as pessoas. Como é que eu falo de Jesus para as pessoas? Eu não sei falar. Você sabe, meu irmão, se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai te capacitar, Deus vai usar a tua vida para ser uma bênção na vida das pessoas. Quando eu falo isso, eu nunca me esqueço, um pastor que teve na nossa igreja, em 98, no começo da igreja, ele era padre, e ele era um dos grandes padres aqui da época, ele era padre da igreja lá na Avenida Brasil, uma igreja católica enorme. Ele era padre, ele realizava 4, 5, 10 casamentos por sábado, por domingo. E ele contou essa história na igreja quando ele esteve. Ele disse, eu tinha tudo do bom e do melhor. Meu pai e minha mãe me davam tudo do bom e melhor, melhor carro, eu tinha melhor roupa, eu tinha dinheiro, eu tinha cartão para usar, fazer o que eu quisesse. E eu não tinha alegria no meu coração. Ele confessou isso. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele disse, na minha casa tinha uma mulher lá, uma senhora negona, que limpava o chão, e ela limpava o chão dizendo assim, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Ele ouvia aquilo e falava, essa mulher é louca, e ela cantava lá, foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E ele foi ouvindo aquilo, chegou um dia, entrou no coração dele. E ele perguntou para ela, como é que pode uma senhora como essa, pobre, trabalhando de empregada, ter essa alegria, e eu que tenho tudo sou infeliz? Ele disse que um belo dia ele pegou o carro e foi realizar os casamentos. No meio do caminho, ele ouviu algo dentro do seu coração. Ele disse, Jesus falou com minha vida. Naquele momento eu comecei a vagar por São Paulo. Corri para cá, corri para lá, fui parar lá na Zona Sul, lá onde o Judas perdeu a 6ª bota. E chegando lá, ele parou na porta de uma igrejinha pequena, abriu o carro e entrou.
Quando o pessoal viu aquele padre vestido a caráter entrando, ninguém acreditou. O pastor até ficou meio assim na hora de pregar. Ele sentou lá na frente e na hora do apelo ele levantou a mão. Foi lá na frente e disse: eu quero esse Jesus que transforma. E ele disse que ele aceitou Jesus, saiu dali feliz, cara, todo mundo preocupado, as pessoas que iam se casar, tiveram que arrumar outro padre, foi um fuzuê. Chegou em casa, ele contou para os pais que tinha recebido Jesus, os pais tiraram tudo dele, disseram para ele: se você continuar com isso, nós vamos deserdar você, não vamos tirar tudo do teu nome, cartão, dinheiro, carro, tudo. Ele falou: não tem problema, eu prefiro Jesus. E por que aconteceu isso na vida desse homem? Porque tinha uma mulher cheia do Espírito, que na hora do trabalho, em vez de reclamar: oh, vida dura, que desgraça, ela cantava: glória, glória, aleluia. Só quem é cheio do Espírito Santo para fazer isso. Por isso que a igreja do século 21 precisa do Espírito Santo, para parar de reclamar e glorificar mais a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. A gente estudou semana passada aqui, Jesus se sacrificou por nós, Ele morreu por nós na cruz. O pior Ele já passou e ainda tem gente reclamando que a vida é dura, que é difícil. Não, quando você tem o Espírito te enche, te capacita. Na hora da dificuldade, o que a Bíblia diz? Se tem alguém doente, que ele ore. Se tem alguém triste, cante. Se tem alguém precisando de ajuda, vai lá e ajude, seja uma bênção. Deixa o Espírito usar a tua vida, deixa o Espírito encher a tua vida. Mas cadê esses crentes do século 21 que querem fazer isso? A Bíblia diz, Paulo escrevendo ao livro de Gálatas, ele diz: esse Espírito, ele pode gerar fruto em você, um fruto totalmente inverso do que você vive. Ele ainda citou, as obras da carne a gente conhece, o pecado, a mentira, tudo o que acontece, isso já estão impresso em nós, já está na nossa vida. Ele falou, mas ele pode gerar um fruto diferente em você, esse Espírito. Ele pode trazer paz, longanimidade, bondade, misericórdia, amor. Ele pode transformar a tua vida em Cristo Jesus. É isso que o Espírito pode fazer. Mas e as pessoas? As pessoas vêm para a igreja quando dá, quando pode, quando quer. Por quê? Provavelmente porque o Espírito Santo está trancafiado dentro da sua mente. Porque quem ouve a voz do Espírito, quando ele não vem na igreja, alguma coisa falta na vida dele. Pô, eu não fui no culto hoje. Faltou alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho necessidade de louvar Deus, de adorar Deus, de exaltar o seu nome. Eu sei que existem situações que as pessoas às vezes não podem ir, a gente entende. Mas tem gente que, quanto mais tempo passa, ele fica para trás. Ainda ontem eu conversei com um irmão e disse para ele: irmão, por que você não participou da ceia? Esse mês agora, né, de dezembro, mês passado. Não, é que eu estou com alguns problemas aí, Irmão, agora na hora do problema que você tem uma ceia. Jesus disse que não come da carne dele, não bebe do sangue dele, não tem vida. Você precisa de vida. Falei para ele: se você ficar 2 dias sem comer, como é que fica o teu corpo? Pô, eu vou desmaiar. Pois é, você está desmaiando espiritualmente. Você precisa parar, sentar, ouvir, falar, glorificar, bater palma, cantar, adorar a Deus. Você só está vindo na igreja, e vir à igreja não resolve. Vir à igreja é bom, mas você tem que ir além disso, você tem que vencer essa barreira. Você tem que deixar o Espírito atuar na tua vida, dentro do teu coração. Isso aconteceu lá no livro de Atos. Jesus, Atos 1:8, diz: receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, acompanha aqui no telão, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Porque Jerusalém era onde eles moravam, porque Judéia e Samaria vizinhos, porque os confins da terra, porque quando você for uma testemunha de Jesus, cheio do Espírito na tua casa, os teus vizinhos vão ver e você vai sair para todo lugar que você for, as pessoas vão encontrar Jesus na sua vida. Por quê? Porque você tem a pessoa, a presença do Espírito Santo em você. Você não vai precisar às vezes falar nada, às vezes só uma canção que você cante, um abraço que você dê, apenas uma palavra que você venha a falar. O Espírito Santo vai usar aquilo e alcançar pessoas. As pessoas estão aí desesperadas, as pessoas estão aí desejosas de encontrar um Deus vivo que nós já encontramos. Nós conhecemos o Deus vivo, o Deus que ressuscitou, o Deus que morreu, mas ressuscitou, está vivo, o Deus que se sacrificou. Nós conhecemos Ele, amém, irmãos? Você conhece esse Deus?
Por isso que Ele quer encher a tua vida. Fala para a pessoa do outro lado: o Espírito Santo quer encher a tua vida, meu irmão. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Se você olhar para a história da Bíblia, ou a história da humanidade, teve um período que parece que Deus se esqueceu da terra, parece que Deus não agia. E nessa época teve a Inquisição, nessa época teve pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que foram cortadas ao meio, pessoas que foram sacrificadas. Nesse período de quase 1200 anos, você não vê a igreja viva, você não vê a igreja, porque no começo, é interessante, nos anos 70, os anos 70 ou 80 depois de Cristo, você vê no livro de Atos, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, isso está, por exemplo, Atos 4:31, acompanha aqui, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. As pessoas começavam a vir, buscar Jesus, conhecer Jesus, receber Jesus, através dessas pessoas, eles caminhavam, eles faziam, aí a igreja começou a ser perseguida. A Paulo, antes de ser apóstolo, ele era Saulo, ele perseguiu a igreja. Mártir foi um daquelas pessoas que morreram, que se sacrificaram, dos mártires, ali por conta dessa questão do Espírito Santo, usando pessoas, cheio do Espírito Santo, tomando pedrada. Ele olha e diz assim: Deus, eu vejo Jesus assentado do teu lado, que coisa maravilhosa, que visão preciosa. Os caras ficaram mais loucos e acabaram com a vida dele apedrejando, e ele não estava nem aí, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Para ele valia mais estar na presença de Deus do que estar ali. Aí você vê a igreja, a história anos 70 ou 80, você vê que a igreja começou a ser perseguida, eles ficaram dispersos, eles fugiam, eles se escondiam. E interessante que em 7, 8, Atos 9 diz que a igreja crescia e a igreja se fortalecia. É interessante nessa hora de perseguição que a igreja devia ficar acuada, escondida. Não, a igreja crescia. Por quê? Porque tinha gente cheia do Espírito Santo que dava a cara para bater, que falava de Jesus, que falava não para o pecado, que mostrava que tinha um Deus vivo e poderoso. Passou esse período de 1200 anos, lá em 1400, 1500, o Espírito Santo começou a pegar, a tomar, a ungir pessoas. Martinho Lutero foi um desses. Uma outra, Joana d'Arc, que foi considerada bruxa, mas ela servia a Deus, foi queimada viva, mas ela foi usada pelo Espírito para falar para as pessoas, e Deus foi levantando homens, mulheres ao longo dos tempos. A Igreja Católica, o credo apostólico da Igreja Católica, sempre usou essa expressão: creia no Espírito Santo, mas eles nunca falaram, por exemplo, o que nós estamos vivendo aqui hoje. Eles nunca viveram isso, porque para eles o Espírito Santo é só o Espírito Santo. Para nós o Espírito Santo é Deus vivo habitando dentro de nós. Por isso que existe essa diferença. Nessa época, João Calvino, em 1700, 1800 e pouco, João Calvino, ele foi considerado o teólogo do Espírito Santo. As mensagens desse homem alcançavam pessoas, rasgavam o coração das pessoas. O Espírito Santo convencia do pecado, da justiça, do juízo, porque é ele que convence. Um outro, o inglês Joe Ower, o maior teólogo da Inglaterra, escreveu um livro, uma obra clássica sobre a ação do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem ler e conhecer o Espírito Santo. Abraham Kuyper, teólogo, político, educador holandês, escreveu uma obra também de grande vulto sobre o Espírito Santo, e nessa obra ele disse: se os ministros, os pregadores não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra em vez de pão para o seu rebanho. John Stott diz que o maior problema da igreja hoje é essa polarização. Uns distorcem a doutrina do Espírito Santo, outros só falam dela, outros ainda pegam ou apagam o Espírito Santo. Joe Parker, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, ele diz que o Espírito Santo tem esse ministério do holofote. O Espírito Santo não quer glória para si, o Espírito Santo leva a gente a glorificar Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A obra redentora de Jesus se completa no Espírito que nos enche e nos leva para perto de Deus. O Espírito Santo é o aplicador da obra de Cristo em nós, é Ele que gera frutos em nós. Os frutos de Jesus são gerados em nós pela operação, pela obra do Espírito Santo em nós. E o legal é que o Espírito Santo em todos os cultos está na igreja. A gente está em casa, o Espírito Santo continua em nós.
Mas a igreja de hoje é uma igreja apagada, triste. Por quê? Porque não ouve a voz do Espírito. É aquela situação de você estar numa farmácia morrendo, você tem remédio para tomar para curar, uma pessoa acaba morrendo porque ela não sabe que remédio tomar. Tem gente que está na igreja evangélica morta espiritualmente. Tem gente que está pensando em desistir. Tem gente que está pensando em se afastar. E Jesus disse que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas o bom de tudo isso é que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus, é vivo. E Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. A obra que o Espírito Santo faz não é reforma, não é uma caiação. A obra que o Espírito Santo faz é renovação. Ele faz novo, Ele traz o novo. Por isso que tem muito crente hoje que não tem igreja hoje que é considerada igreja fria. Por quê? Porque eu não creio nesse negócio de falar aleluia, glória a Deus, tal. Tem igreja hoje que é considerada, né, fogo do Espírito. Por quê? Porque as pessoas sapateiam, rodopeiam, cai, grita, tal, fala e pá, inventa até língua estranha. O Espírito Santo, ele não toma posse da vida de ninguém. Ao contrário disso, ele vem e habita. E ele habita e capacita. É eu que faço. Quem matou 1000 homens não foi o Espírito Santo que se apossou de Sansão. Foi aquele negócio assim, Sansão estava lá, aí veio o Espírito Santo e entrou. Não. O Espírito Santo veio. Quem matou foi Sansão, cheio do Espírito. Nós podemos tomar decisões diferentes. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida, se nós ouvirmos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Eu espero que nessa noite você saia daqui transformado, renovado. O que o Espírito Santo traz para nós é mudança de vida. E aqueles que se submetem a Jesus, aqueles que desejam a obra do Espírito Santo, são cheios, são renovados, são transformados. Este é o desejo de Deus para nós. E eu confesso para vocês, para encerrar aqui, meus irmãos, que infelizmente eu fui conhecer essa obra, essa unção do Espírito Santo na minha vida, agora 15 anos para cá, 16 anos para cá. Que lá atrás eu cantava, tocava, pregava, ensinava, falava de Jesus para as pessoas, mas era algo mais lindo que de Deus. Mas no dia que eu comecei a buscar, eu nunca me esqueço disso, porque essa foi uma noite especial na minha vida. Eu estava lá no Vale da Bênção, frio, 1h da manhã, sozinho, garoa. Tinha 3, 4 orando. Eu entrei numa salinha e comecei a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei nem porque eu estou aqui orando. Não sei porque eu estou orando aqui. Surgiu esse desejo, quando eu voltei de Israel, eu falei, eu vou começar a orar. Orar mais, buscar. E passou-se uns meses, começo de 2000 veio, abril, maio, junho, julho, agosto, lá para setembro. Ou final de agosto, final do inverno. Eu estava de joelhos dobrados dentro de uma salinha. E pedi, Senhor, encha a minha vida. Encha a minha vida. E naquele momento parece que desceu um vento assim impetuoso dos céus, que entrou dentro do meu coração, e eu comecei a glorificar Deus, comecei a falar com Deus. Veio na minha vida, até então eu nunca tinha falado uma língua estranha, e o Espírito Santo começou a me encher. Eu me lembro que eu fiquei uns 40 minutos falando mesmo em línguas estranhas. Falando mesmo em línguas estranhas. E não é aquele negócio, a charabala, 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 não. Era algo de Deus para o meu coração. Eu conversei, eu senti isso. Uma língua que o diabo não conhece, mas Deus conhece e te dá para você falar com Ele. Nunca me esqueci. Depois desse tempo,
eu cresci espiritualmente. Eu movi o mover de Deus sobre o meu coração. E eu desejo a cada dia, Espírito, encha a minha vida, move no meu coração. E se você deseja isso para você hoje, se você deseja, que ninguém é obrigado, mas se você deseja, este Espírito que está dentro de você, ele quer te renovar, transformar, capacitar. Ele quer revelar coisas que você nem imagina. Ele quer levar você a voos maiores, a um nível maior. Para quando você tiver que tomar decisões, você vai tomar a decisão certa. Para quando você estiver num momento difícil, Ele vai te capacitar. E você vai esperar no Senhor, porque aqueles que esperam pelo Senhor, diz a Bíblia, terão a vitória. Só que o povo não quer esperar pelo Senhor, o povo quer resposta, por isso que ele está de igreja em igreja. Mas esse Deus poderoso está aqui nessa noite mais uma vez, Jesus ressurreto aqui neste lugar. E eu convido você que quer a ficar em pé em nome de Jesus e nós vamos orar por isso.